no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. A gente conversa agora, Melissa, por telefone com a deputada Adriana Borgo, do PROS. Ela vai falar sobre o SOS Mulher. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia para a senhora. Bom dia, Melissa. Bom dia, Buga. É sempre uma honra, um prazer falar com vocês. Obrigado, deputada. Vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso telespectador o que é o SOS Mulher. O Buga, o SOS Mulher é um dispositivo que nós temos à disposição de todas as mulheres que são vítimas de violência. É um aplicativo que você instala no seu telefone e que você aperta esse aplicativo e em 5 segundos a Polícia Militar é acionada. Como você faz um cadastro prévio desse aplicativo, então a Polícia Militar já tem todos os seus dados e imediatamente uma viatura se desloca até a sua residência. Esse aplicativo, ele é usado especialmente para as mulheres que já têm a medida protetiva, né? Que já foi vítima de agressão e que já conseguiu judicialmente essa medida protetiva de distanciamento do agressor e dela. Então, é muito interessante e não é um aplicativo difícil, é uma coisa fácil. O celular quase todo mundo tem, né? E precisa ser divulgado. Apesar de ser um projeto, uma iniciativa muito interessante que precisa ser aprimorado em vários fatores que nós vamos conversar por aqui, nós precisamos divulgar para que a mulher saiba que dispõe desta também ferramenta tão importante. Deputada, como que a senhora avalia que as mulheres, mesmo com o aumento das medidas protetivas, continuam sofrendo feminicídio nesse momento? Então, é o seguinte, no período de janeiro, né, só no período de janeiro a setembro de 2019, teve um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, nos primeiros 9 meses, 119 mulheres foram assassinadas por serem mulheres, contra 94 em 2018. E os números, eles estão seguindo altos durante a pandemia também, né? Então, o que está justificando tudo isso? Olha, o que a gente pode dizer a você? É a fragilidade da lei, tá? Apesar de importante, nós temos que mudar a lei. Nós temos também que incentivar as mulheres a denunciarem. E o que tem levado isso? A certeza da impunidade, porque as leis são muito brandas. Hoje um agressor, ele fica 2, 3 meses preso, ou às vezes assina um termo na delegacia liberado, porque não está havendo nem detenções, né? Eles estão evitando deter as pessoas, prender criminosos por conta da pandemia, por conta de espaço, enfim, uma série de medidas que estão sendo tomadas para proteger, na verdade, o criminoso e desproteger as vítimas, não só as mulheres, mas em todo sentido. Então, acho que esse aumento deve-se a isso também, e também porque o programa, apesar de ser um programa bastante interessante e muito válido, uma iniciativa maravilhosa, ela ainda deixa um pouco a desejar na continuidade desse programa. Uma mulher que acaba denunciando, né, o seu agressor, o que acontece com ela? O que o Estado garante a ela depois disso? Tudo bem, ela faz um boletim de ocorrência, ela é encaminhada para um juiz, e daí? Como é que ela se sustenta? Como é que ela volta para casa? Como é que ela anda no caminho de ida e volta do trabalho? Onde ficam os filhos dela? Né? Se ela não trabalha, como é que faz? Se o cara, além de agressor, ele também é o provedor. Enfim, é uma série de medidas que fazem com que a mulher volte para o seu lar, porque ela não tem uma efetiva proteção. Então, isso tem aumentado por causa disso, por falta de até opção. O desemprego nessa época de pandemia acabou também fazendo com que a mulher fosse demitida, né? E geralmente muitas delas são arrimo mesmo de família, são quem sustenta os seus filhos, e por falta de opção elas acabam voltando e acabam se deparando com esses monstros novamente. Então, ao meu ver, é isso.
Deputada, na semana passada eu entrevistei o tenente Dene, do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar. Foi super bacana essa conversa, esse esclarecimento. E uma das coisas que a gente falou ali foi sobre essa questão de que muitas pessoas chamam a polícia muito como um apoio psicológico, né? Dá um susto nele, policial, faz ele, conversa com ele para ele não me agredir de novo. E esse é um papel difícil para a polícia. A polícia não tem essa função de ir lá e fazer esse papel psicológico. Ela tem a função de manter a ordem, né? Aí eu queria saber da senhora se a senhora avalia que é necessário um atendimento tanto para esse agressor quanto para essa mulher, para entender que mesmo com a dependência emocional que ela tem desse agressor, ele cometeu um crime. Sim. Na verdade, olha, eu sou esposa de um policial que sempre nas suas conversas me relata, né, as ocorrências que ele atende de mulheres vítimas de violência. Para você ter uma ideia, ele até brinca, né, quem dá susto é fantasma, o policial não dá susto. O policial vai para orientar e tentar da melhor forma possível resolver a situação. Mas, na verdade, quando os policiais muitos chegam nessa ocorrência onde a vítima está lá machucada, os filhos estão olhando, né, vendo aquela situação tão triste, quando o policial se impõe para prendê-lo, para fazer valer a lei, essas mulheres entram na frente. Fala assim, larga ele, seu polícia, para com isso é coisa nossa, é briga nossa, não se mete no meio. Esse tipo de... Ela ainda defende ele. Então, eu acho que os dois deveriam, sim, ser encaminhados, né? Um agressor, a gente não estou aqui justificando, porque eu fui agredida quando criança, né? Fui vítima de violência e nada justifica as marcas e as sequelas que ficam dentro da gente, né? E não importa se você deixou seus baús para trás, isso marca. A gente nunca esquece. Mas, assim, esse agressor tem um porquê. E o que você disse é muito importante. Ele vai para a cadeia, mas não vai ser tratado isso. Não vai ser cuidado dessa parte. E ele vai ficar lá por alguns meses e vai ser solto. E ele vai voltar dobrado a ira, a raiva, por ele ter ficado nesse local. Não vai consertar. Não é uma coisa esporádica que você faz sem pensar na hora e é uma vez. Isso, geralmente, quem agride, ele já vem de uma sequência de vários relacionamentos agredindo mulher, né? Então, precisa ser cuidado. E a mulher, a mesma coisa. Ela tem que entender que ela não foi feita para apanhar. E que ela tem, sim, um potencial muito grande dentro de si como mãe, né? Ela tem que pensar nos filhos, se ela não tiver filhos, nela mesma. Isso tem que ser trabalhado. Porque quando você se submete a um tapa na cara, a uma facada, né, a uma canivetada, e você deixa isso para lá em nome de uma dependência, é natural que você precisa cuidar disso e precisa ser encaminhado. E não é uma coisa rápida, é um tratamento que demora meses, né? Talvez para a vida toda, né? Então, é muito importante, sim. Então, não acho só que as medidas de lei sejam suficientes, mas também a gente precisa trabalhar a prevenção, e a gente só faz isso curando a alma, pelo menos dando uma diretriz e um norte para que essas mulheres não voltem a ser vítimas e para que esses caras não voltem a cometer seus crimes. Agora, deputada, essa iniciativa do aplicativo ela é excelente. Agora, como a senhora analisa, né, a morosidade da justiça hoje para conceder uma medida protetiva? Como a gente pode avançar em relação às políticas públicas aí para tentar tornar mais célere, né, a medida protetiva que é tão importante para mulheres que sofrem violência? Porque a gente tem duas vertentes nesse caso. Na minha concepção, primeiro, a gente tem que pensar na mulher no
pós-atendimento, no pré e no pós. Bom, ela foi agredida. O que ela precisa? Ser atendida da melhor maneira possível. É um escrivão homem? É um delegado homem? É um investigador homem que tem que atender essa mulher? É um médico homem? Não, não é. Ela tem que ter um acolhimento ali de pronto na delegacia, de uma equipe psicológica, de uma equipe médica, de uma delegada mulher que entenda, que possa falar de um outro jeito, de uma escrivã mulher, aquele acolhimento, para ela se sentir segura, porque tudo é muito frio. Para fazer um BO de agressão, às vezes a mulher fica na delegacia 8 horas e não é maldade do policial civil, não é maldade do policial militar, não é descaso, é porque nós não temos realmente estrutura. Nas delegacias, para vocês terem uma ideia, faltam até impressoras, faltam papéis. Então, como é que a gente vai dar uma estrutura para atender essas mulheres? Então, delegacias intensificar e apoiar e investir em delegacias de atendimento à mulher. Esse é o primeiro caso. Segunda coisa, uma linha na vertente jurídica que, tipo o poupa-tempo, as pequenas causas que nós temos, coisas rápidas que atendam esses casos para que saia no mesmo dia, né? Que, no calor das emoções. Porque muitas vezes a mulher, quando ela vai, demora tanto para ela ser ouvida que ela desiste. E outras vezes, até sair essa medida protetiva, ela já apanhou 2, 3 vezes de novo, já foi vítima novamente. Então, nós precisávamos, junto com o judiciário, pensar numa forma de agilizar esse atendimento exclusivo. Então, é um conjunto de políticas públicas pró-mulher que nós temos que pensar, não só aqui dentro da Assembleia Legislativa propor isso, né, mas também cobrar desses outros órgãos para que seja feita um pré e um pós-atendimento às mulheres vítimas de violência. Deputada, tem 2 projetos que saíram aqui dessa casa, têm ajudado muito os policiais na ação preventiva, que são o Vizinhança Solidária, que foi um projeto do deputado Coronel Camilo, né, que hoje está na Secretaria de Segurança Pública, enquanto ele era deputado, e o Patrulha Maria da Penha, que é do deputado Tenente Nascimento. São 2 projetos importantes para atuação na prevenção. Mesmo assim, a gente teve aí nesse período de pandemia um aumento de 45% no índice de criminalidade, de violência doméstica aí, nesse período de pandemia. Eu queria saber da senhora se a senhora acha que precisa ter um investimento maior nessas políticas públicas de prevenção, uma estrutura maior para essas políticas públicas de prevenção, porque a gente vê que elas têm funcionado, mas não tanto quanto deveriam, porque a gente vê o índice aumentando assustadoramente ainda. Exatamente, precisa sim ser investido, não só de forma financeira, para que a gente tenha carros e policiais ou guarda municipais treinados para atendimento dessas ocorrências, para que eles cheguem com a maior brevidade possível. Hoje está faltando efetivo, está faltando, o governo diz que investe em viaturas, que investe na segurança pública, mas na periferia ainda fica muito aquém do desejado. Às vezes o policial demora horas para conseguir chegar numa ocorrência, né? Então, precisamos sim investir nisso, precisamos treinar as equipes que vão cuidar de fazer valer a Maria da Penha. A vizinhança solidária, ela tem que ser divulgada onde já se esqueceu desse projeto. A conscientização dos vizinhos para que denunciem não só os outros crimes, mas também as agressões femininas, né? Então, assim, isso é um conjunto. Eu acho que nós temos que investir em propaganda, fazer chegar a informação de que isso existe, que existe um programa, que existem leis e que existem, sim, órgãos responsáveis que estão interessados nas vidas dessas mulheres. Então, é um conjunto que não vai se resolver agora, não é uma coisa que eu vejo tão rápido, a instantâneo prazo. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente conseguir tudo isso, mas o primeiro passo foi dado e é muito importante para que a gente possa ter um norte de como fazer e de como agir por esses dias para frente, né? Porque eu ainda não vi realmente efetividade em nenhuma dessas
leis aprovadas, né? E não é por falta de empenho desses deputados que são autores, nem de alguns presidentes de bairros, mas porque ainda na periferia prevalece o crime organizado, prevalece a ajuda que o crime organizado dá. Quem manda em muitas comunidades é o crime organizado, e lá não se quer polícia, lá se resolve da forma que eles acham melhor. E mulher, infelizmente, é desconsiderada em todos os lugares, principalmente na periferia. Deputada, nessa entrevista que eu fiz com o pessoal, com o Tenente Beni, eu perguntei sobre essa questão das mulheres policiais femininas. A gente sabe, a senhora muito bem mencionou aqui anteriormente, que é interessante que quando vai a uma delegacia, tem uma mulher lá para atender, porque, obviamente, essa vítima está fragilizada. E aí eu perguntei para ele se isso também ocorre no caso da guarnição que vai até a ocorrência. Ele disse que isso não é possível, em função de não ter um número tão grande de mulheres assim, mas que todo o contingente de policiais é preparado para atender aquela ocorrência da forma mais humana possível, com maior empatia possível. E eu queria saber como que a senhora vê essa questão, se a senhora acha que isso também seria algo para que a gente possa melhor direcionar aí com relação a esse tipo de ocorrência, se isso facilitaria para que a vítima também se sentisse segura de denunciar. Sim. Primeiramente, eu quero ressaltar o trabalho da Polícia Militar, enaltecer todos os nossos policiais, não só militares, mas civis, os agentes penitenciários, enfim, os ASPs, dizer que eles fazem milagres sem ter condições, sem ter meios, né? É evidente que uma guarnição feminina na ocorrência é muito importante, porém, também há um risco, porque quando você encontra um agressor homem, você não sabe qual é a capacidade de agressão também contra uma policial mulher, né? Mesmo armada, mesmo às vezes possuindo um gás, né? É complicado. Eu acho que poderia ser misto, uma viatura com homens e mulheres. Mas no atendimento no DP, é essencial que tenha lá, sim, um grupo de especialistas mulheres. Talvez nos atendimentos da ocorrência, até mesmo para segurança e convencimento dessa mulher a denunciar, nós poderíamos fazer como o SAMU, né, que trabalha com uma equipe pluriprofissionais. Então, nós temos médicos, que são civis, nós temos bombeiros militares, nós temos enfermeiros, né, que são da rede pública de saúde. Então, nós podíamos trabalhar, no caso, com uma equipe multidisciplinar no atendimento dessas ocorrências, mas sempre sim com uma policial feminina treinada para reações desse agressor e também de como acolher essa mulher. Eu acho que a gente teria meios, sim, de colocar uma mulher por ocorrência. Eu acho que tem muitas mulheres fazendo serviços aí que não são... não é que não seja compatível, porque a mulher faz o que ela quer e o lugar de mulher é onde ela quiser, mas que poderiam ser feitas por homens e deslocá-las para fazer esse tipo de atendimento. Acho que é um passo grande que a gente pode fazer, sim. E investir, como eu te disse, até no visual dessas viaturas, né? O Tenente Nascimento outro dia fez esse pedido para a gente, que a gente pudesse intervir também, pedindo que as patrulhas Maria da Penha fossem visualmente identificadas, para que outras mulheres também soubessem que existem esse tipo de proteção, né? E que daí 5 horas, 3 horas, o tempo do boletim de ocorrência, esse infeliz não estivesse de volta na rua, fazendo chacota, né? Como se fosse o machão do local e ainda repetindo seu ato de violência. Então, é um conjunto muito grande, é muito complexo, mas o aplicativo foi um grande passo. Deputada, a gente sabe o papel importante que, por exemplo, as escolas têm para ajudar a polícia nessa questão da identificação da violência. Muitas vezes a família está ali sofrendo violência dentro de casa, está encarcerada, aí a criança vai para a escola e os profissionais ali da educação identificam que está acontecendo algo diferente e chamam a polícia, e aí
o processo tem andamento. E aí, nesse momento que a gente está em pandemia, a gente não tem como, essa relação pessoal não tem como se dar, e aí, quer dizer, talvez esse também seja um fator para ter aumentado a violência. A gente tem aqui na Assembleia a tramitação do projeto do deputado Márcio Nakashima, que institui aí uma campanha de conscientização contra a violência dentro das escolas públicas do estado de São Paulo. Eu queria saber como que a senhora vê uma iniciativa como essa e se a senhora acha que, de fato, vai contribuir e se a polícia tem que participar desse processo de educação dentro da escola. Bom, primeiro que a educação começa no lar, né? A educação de ensinamentos, de caráter, de forjar caráter, de ser exemplo, começa em casa. A educação sistêmica que é dada pelo professor, ela tem sido muito além, apesar dos baixos salários, da desvalorização. Os nossos professores, eles fazem um papel de pais ultimamente. É ele que detecta, é o professor que detecta quando tem algum problema familiar, quando uma criança está triste, quando uma criança está agitada, quando uma criança é hiperativa. É ele que consegue ter essa visão, porque hoje ele passa mais tempo e talvez seja a única figura para muitas famílias adulta que uma criança tenha tido no dia, que é a figura dos professores, porque na correria da mãe que trabalha, ou às vezes a própria mãe violenta esses filhos, né? Enfim, a única referência que eles têm são os professores. Bom, o que acontece dentro da escola? O policial militar, ele tem uma função muito clara, que é a prevenção, né? Ele serve, protege e previne. Então, ele não tem o poder de entrar dentro da escola para evitar esse tipo de coisa. Mas é lógico que se o professor ou a diretora de uma escola, o diretor, detectar isso, ele vai ter que acionar alguém. Então, ele aciona o conselho tutelar e aciona a viatura. O policial, ele está presente em tudo na nossa vida, em todas as situações. Então, é muito importante o papel do policial também, né, nesse trabalho, nesse conjunto. O problema é que os policiais estão em seus limites, porque a própria sociedade, às vezes, acha que o policial é inimigo. Então, o policial tem que ter um respaldo muito grande, na verdade, uma coerência muito grande nas suas ações. Porque o que ele pode estar tentando fazer de bem ali para uma criança, para uma família, ainda pode reverter contra ele. Então, assim, é muito importante, sempre vai ser importante e é indispensável o papel, a presença do policial, mas cada um no seu papel. O policial não pode entrar né, o que nós temos hoje são programas como o PROERD, por exemplo. Aí sim, aí é o papel da polícia. E pasme, viu, Melissa, esse programa não é incentivado. O PROERD, ele é fundamental, não só para fazer chegar através da criança os meios de denúncia, de ensinar ela como se proteger, mas também para ter uma outra visão sobre a própria instituição e saber que quando um policial chega na escola, um policial é amigo, o policial não é inimigo. O policial vai poder sim proteger aquela criança, vai poder sim acionar os meios de proteção e que ele está ali para ajudar a mãe dele também, né? Que ele está ali para poder ser um elo ali, né, entre a situação. Então, acho muito importante, não dá para distinguir nenhum segmento da sociedade que eu possa dispensar a polícia. Nós precisamos valorizar, precisamos treinar, no caso específico aqui de mulheres, essas policiais femininas, esses policiais para esse tipo de ocorrência, apesar de já estar havendo, né? Hoje nós temos, como você bem disse, os direitos humanos dentro da polícia, né? Só que os policiais precisam terem também os seus direitos humanos, porque eles preservam os direitos dos outros, mas eles não têm direitos. Então, a gente precisa também, porque um policial que não tem amparo, ele fica complicado também para ele amparar alguém. E não é porque ele não quer, é porque ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa, é muito complexo, a gente vai ficar 3 dias aqui e não vamos conseguir achar. Mas parabéns para o Márcio Nakashima, é um projeto maravilhoso, tem o meu apoio e tudo que vem de encontro a fazer valer a vida, né, a vida humana, não importa de quem seja, a gente tem apoiado aqui e incentiva sim.
Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, os seus esclarecimentos, essa troca de informação sobre esse assunto que é complexo, é importante e que, como a senhora falou, o policial está aí do nosso lado e os meios também estão aí à nossa disposição para que a gente, pelo menos, tente diminuir essa questão que é tão grave, que é o da violência doméstica e desse problema que causa consequências tão graves para todos nós. Com certeza. Muito obrigada por vocês abordarem esse tema tão importante e já quero me colocar à disposição aqui para que vocês quiserem e precisarem, não só nesse tema, mas em qualquer outro tema. É sempre uma honra poder contribuir para o nosso bem-estar, não só das mulheres, mas para todos nós que somos seres humanos e que buscamos os nossos direitos. Esse aqui não é só o papel de uma parlamentar. O papel de uma parlamentar é se colocar no lugar do ser humano. E esse aqui é isso que eu pretendo fazer. Um beijo no coração. Olha, e eu vou deixar uma frase para vocês acreditarem, porque eu acredito muito. E meu mandato é pautado nessa frase: a luta muda a lei.